O meu nome é Alexandre Agostinho e estão a ouvir a Hora H2O. Sejam bem-vindos! Olá a todos, estamos em direto para mais um episódio do podcast Hora H2O. Hoje temos a nossa mais recente medalhada num campeonato da Europa de Júniores, Rafaela Azevedo, acabada de chegar de Kazan também. Muito bem-vinda, Rafaela. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer e eu penso que seja a primeira ou o primeiro atleta português júnior que temos aqui, portanto é uma grande honra ter-te aqui e especialmente, mais uma vez, muitos parabéns pelo grande resultado. Foi excelente para Portugal e para ti, fizeste excelentes provas. Eu queria que falasses um pouco de como é que correu a prova, se foi dentro do que estavas à espera, se estavas à espera de fazer um bocadinho melhor, porque todos nós sabemos que nós atletas somos muito ambiciosos e estamos sempre à espera um bocadinho mais, mas eu acho que fizeste muito bem e gostava de saber a tua opinião. Sim, os 100 e os 200 foi mais ou menos o que eu estava à espera de fazer. Uhum. Foi perto do meu tempo, achei melhorei um bocadinho, mas aos 50 o meu único objetivo, eu queria baixar dos 29 e melhorei quase meio segundo, portanto fiquei um bocadinho mais surpreendida. Uhum. Fiz melhor ainda do que estava à espera, portanto foi muito bom. E como é que foi? Os 50 costas foi a primeira prova que nadaste lá e fizeste um grande tempo na meia-final e que depois infelizmente não conseguiste repetir na final, não foi? E se tivesses feito o teu tempo da meia-final tinhas conseguido ir à medalha. Eu queria saber como é que deste essa volta por cima, porque é um pouco... Eu se fosse para mim era um bocado frustrante, não era? E deves ter sentido um pouco isso. E eu queria saber como é que conseguiste dar a volta por cima, porque depois conseguiste nos 100 costas ganhar a medalha que todos estávamos à espera e como tu estavas à espera também, não é? Sim. Eu depois afinal fiquei um bocado chateada porque como o meu tempo dava a terceiro lugar e eu achava mesmo que ia conseguir ir ao pódio, mas depois no dia a seguir passei em segundo para a final e tal como passei aos 50, mas tentei não pensar tanto nisso porque nos 50 pronto, achava mesmo que ia conseguir, então fui um bocado mais descontraída e pronto, acabei por ficar em terceiro lugar. Uhum. Tu achas que o modelo do Europeu de Júniores para os 50 pode ter também prejudicado um pouco, porque na minha altura, e acho que continua assim, é a meia-final no início da sessão e a final no fim da sessão, não é? Achas que teve um pouco a ver ou não? Se estavas um pouco mais cansada, se estavas um pouco mais nervosa? Sim, acho que estava um bocadinho mais cansada, mas não sei, estamos nas mesmas circunstâncias, portanto. Exato. Mas se calhar fosse no dia a seguir, não sei, se calhar podia fazer pior, melhor, não sei. Uhum. E tu que na semana anterior fizeste também um grande tempo em piscina curta, 59. Sim. Corrijo-me se eu estiver errado, mas acho que é a primeira vez que uma nadadora baixa do minuto em Portugal, não é? Sim, foi. E mais uma vez muito bom tempo e muitos parabéns. Obrigada. E isso deu um grande indicador e se calhar deu-te muita confiança para este Europeu de Júniores, não foi? Sim, deu-me confiança porque era o meio de Algés e mais uma vez não estava com grandes expectativas, ia só nadar e tentar fazer melhor do que tinha feito, bater o recorde nacional e ter baixado um minuto foi surpreendente e foi muito bom indicador fiquei confiante para depois para o Europeu na semana a seguir. Uhum. Sim, e ainda por cima a piscina de Algés é muito rápida e sim, exato. É sempre bom fazer lá provas para ganhar um pouco de moral, não é? Exato. Diz-me uma coisa, qual é a tua prova favorita? Suponho que seja uma das costas, mas entre os 50, os 100 e os 200, qual é a tua favorita? Não, é os 50. Os 50? As escadas minhas, sim senhor. Não, mas... E os 200 metros, tu tens 2,16, não é? Longa. Sim, já há um tempo. Pensas em bater o recorde nacional também, dos 200, o absoluto? Não sei, os 200... Ou não estás muito para aí virada? É assim, é que eu gosto menos de nadar. É que dói mais, é? Exato. E qual é que foi a sensação de subir ao pódio? Sim, foi incrível. Pronto, eu fiz um bom tempo, as minhas amigas chegaram todas quase a chorar ao pé de mim e depois, quando subi para o pódio e vi a bandeira, foi um momento incrível mesmo. E como é que estava o ambiente durante o europeu? Na seleção nacional e mesmo Kazan, por exemplo, tem uma piscina espetacular, não tem? Sim, sim, a piscina era mesmo boa. Sim, e eu queria saber como é que estava um pouco o ambiente no europeu. Estava bom, o grupo deste ano é giro. Nós damos todos bem, já nos conhecemos, a maior parte já se conhecia e mesmo que os que não se conheciam ficámos a dar-nos bem. Portanto,
Portugal que teve uma boa participação, não foi? O João Costa também teve uma excelente participação numa prova de costas também. Uhum. E isto pronto, dá muita esperança ao futuro da natação portuguesa, porque temos alguns nadadores com grande potencial. E por acaso gostei muito de ver os resultados desta comitiva, porque já, pronto, tirando a Tamila, já há algum tempo que não tínhamos uma medalha, por exemplo, se não estou em erro, e uma seleção com esta consistência acho que já não tínhamos já há algum tempo, e fiquei muito contente de ver estes resultados. Obrigada. Para esta época, ainda tens mais alguns objetivos, até dezembro? Não sei, o meu principal objetivo agora era europeu, portanto ainda vou ter o Mundial, mas não sei, ainda não pensei muito no que eu quero fazer. Se fizesse os tempos que fiz agora no europeu, acho que já era bom. O Mundial é quando? É de 20 a 25 de agosto. É sempre aquela altura complicada, vais ter que treinar no verão, não é? Uhum. Tens algum objetivo para 2020 ou não pensas muito nisso? Nos Jogos Olímpicos? Sim. Não sei, eu acho que já tenho o mínimo B, mas acho que o mínimo A ainda é um bocado difícil. Estou um segundo e meio. Eu pergunto isto porque eu lembro-me, por exemplo, na minha altura, a Diana Gomes também era júnior e ela fez o mínimo enquanto júnior para os Jogos, depois de uma grande participação também no Europeu de Júniores. E eu sinceramente eu acho que com a tua evolução se calhar para o ano consegues retirar mais um segundito ou dois e quem sabe mas pronto, estou-te só a fazer esta pergunta porque também estava curioso. Portanto, achas que 2024 é o ciclo olímpico que vai ser? Sim, talvez. Não, mas estava mesmo curioso para saber se tinhas algum objetivo para este ciclo olímpico ou não. Diz-me uma coisa, depois de acabares o secundário, muitos nadadores vão para os Estados Unidos ou para o estrangeiro. Eu gostava de saber se tens isso em mente ou se estás a pensar ficar por Portugal. Eu, por acaso, gostava de parar um ano e ir nadar para os estrangeiros, mas não sei, ainda é uma coisa que eu tenho que falar com os meus pais e ainda não sei bem para onde vou, se for, não sei, ainda tenho que pensar melhor nisso. Eu por acaso a semana passada tive esta conversa com o Luís Cameiro, o treinador da Tamila. Eu penso que os Estados Unidos, por exemplo, para atletas de velocidade como tu, é sempre uma boa aposta porque eles treinam muito em jardas, é muito bom para desenvolver velocidade, têm programas muito bons e às vezes os programas de fundo já não são assim tão bons para nadadores europeus sobretudo, mas há muitos nadadores que, por exemplo, de países como a Eslovénia, a Sérvia, que não têm assim um grande nível e depois vão para os Estados Unidos e em sprint desenvolvem muito. E pronto, era por isso que eu estava a perguntar, mas se não fores para os Estados Unidos, para outros países, tens mais alguns outros países em mente? Ou... Não sei, ainda hoje estive a falar disso com a Raquel Pereira por acaso, mas não sei, ainda só pensei que gostava de ir, ainda não pensei muito bem para onde. E se precisares de algumas dicas, tens sempre o Carlos, por exemplo, o Carlos Almeida ou a Tamila. Pois, é verdade. Se fosse a ti, falava com eles porque eles já têm essa experiência toda e é sempre bom eles darem a perspectiva deles porque eles, infelizmente, ou pelo menos o Carlos, teve que fazer isso por ele e neste caso eu acho que seria importante não fazer isso sozinha. Pois, é verdade, sim. Rafaela, diz-me uma coisa, como é que começaste a nadar? Eu sei que é uma família de natação, é uma família ligada à natação e deves ter começado por aí, mas fala-me um pouco como é que começaste a tua prática da natação. Eu acho que comecei desde que tinha poucos meses, que o meu pai era nadador também. Quer dizer, toda a minha família foi quase. Sim, Exato. E pronto, ele levava-me para a piscina e nadava comigo e assim. E depois para aí, aos 2 ou 3 anos, entrei na natação do Algés e pronto, foi até agora. E fizeste mais algum desporto? Fiz ginástica rítmica, sim. Por acaso eu conheço muita gente, sobretudo raparigas, que teve na ginástica ao mesmo tempo que fez natação ou que fez um pouco de ginástica antes de fazer natação. Achas que isso te ajudou um pouco a desenvolver como nadadora? Talvez, sim. Talvez tenha ajudado. A maior parte das raparigas da natação de Algés agora também andaram na ginástica rítmica no Algés. E tu sempre representaste o Algés? Eu isto por acaso sempre. Não sei. Sim, sempre. Então, e agora vamos passar à nossa série forte, que eu por acaso estou curioso em saber o treino mais difícil que te lembres que tenhas feito até hoje. Um dos mais difíceis que eu me lembro de ter feito esta época foi no último dia de estágio em Málaga este ano.
que já estava um bocado cansada e era 6,25 máximo, 6,50 ritmo e 6,75 máximo. E as saídas já eram a quanto? Só me lembro dos 6,50 que era ao minuto. Sim. E os tempos que estavas a fazer, mais ou menos? Não te recordas? Não me lembro muito bem, não. Mas já estava um bocado cansada, acho que não estava a correr muito bem. E tens mais algum treino assim que queiras partilhar connosco e com os nossos ouvintes? Não sei, acho que, por exemplo, 10 de 100 máximo, ou pronto, há 3, acho que muita gente já deve ter feito. E tu treinas muito costas ou vais alternando entre vários estilos? Eu treino costas principalmente. Uhum. Mesmo nas séries fortes fazes só costas? Sim, às vezes fazemos tarefas a crawl, mas E em termos de metragem, fazes muita metragem ou não? não. Fazemos Qual é a tua média de metragem? 5 km e pouco. Por treino? Sim, não. Sim, É, sim. por acaso é dentro do aceitável. Pois. Para mim já era muito. Está bem. Rafaela, tu que fazes parte da equipa feminina do Algés, que é uma equipa muito forte, que já são campeãs nacionais de clube já há muitos anos de seguida. Relembra-me, são 3 ou 4 que já 3, ganharam? são 3. 3. Pronto, mas não estou a ver nos próximos anos uma equipa conseguir vos chegar próximo e conseguir-vos bater, porque vocês têm uma equipa muito homogénea com nadadoras, por exemplo, tem a Tia Costas, tem a Rita Frischnet a nadar crawl e costas também, tem a Raquel Abruços, e é uma equipa muito homogénea que nada bem, a maior parte dos estilos, tem uma nadadora de topo, e eu não estou a ver uma equipa que consiga fazer frente nos próximos anos. Eu queria saber o que é que achas que se deve, qual é o facto de vocês terem uma equipa tão forte, sobretudo a nível feminino, porque vocês, a nível masculino, neste momento não têm assim grandes nadadores de referência, infelizmente. Pronto, tem o Pedro Santos, que eu não sei se continua a nadar, mas eu lembro-me dele. Continua. E pronto. Mas não é um nadador que, por exemplo, consegue ir a um europeu, ou a umas universidades, ou a um campeonato do mundo, infelizmente, mas com um grande potencial. E eu gostava de saber porque é que vocês têm uma equipa feminina tão forte. Não sei, nós durante o treino, por exemplo, competimos muito umas com as outras e acho que isso, pronto, eu acho que ajuda muito ter alguém com quem possamos treinar ao nosso lado e também com um grande nível porque faz-nos sempre puxar mais, não é? Exato. Por exemplo, a Raquel, por exemplo, não tem ninguém que consiga puxar muito por ela a bruços, não é? Sim, mas não sei, mesmo ao lado dos rapazes e pessoas de outros estilos, temos uma grande equipa, portanto. E vocês motivam-se muito umas às outras. Sim, sim. E em termos de condições, vocês treinam no Jamor muitas vezes ou treinam a maior parte das vezes no Algés? Sim, eu acho que nós temos um horário no Jamor todos os dias de manhã e depois também temos à tarde. Okay. São horas diferentes, mas temos sempre. E vão todos os dias ao Jamor ou fazem 2 ou 3 vezes por semana ou 4? Como nós somos muitos, estamos divididos mais ou menos em 2 grupos e uns vão uns dias, outros vão outros. Tu estás em que ano na escola? No 11º. E estás em que área? Estou em ciências, com biologia. Qual é que é o objetivo para o futuro? O que é que gostavas de ser? Não sei, ainda não sei, por acaso. Gostavas de ser nadadora profissional, não é? Isso era bom, mas também tenho de tirar um curso. Sim, mas sabes que agora, por exemplo, com esta história da International Swimming League já há grandes condições e eu acho que se continuares a evoluir da maneira que estás a evoluir, quem sabe um dia não farás parte de uma equipa e eles ganham algum dinheiro e dá para ser profissional a sério na natação. Portanto, acho que era bom. Eu gostava de ficar mais uns anos na natação, mas não sei. Eu acho que devias. Porque eu vou-te ser sincero, tu podes estudar a vida toda, podes estudar aos 30. Eu não te quero estar a fazer mudar de ideias, atenção, mas estou a dar a minha opinião e foi uma das coisas que eu vi enquanto estudante. Mas eu sinceramente foi possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas às vezes é complicado. Mas o que eu pensei foi, nós podemos estudar depois da nossa carreira de nadadores, podemos estudar aos 30, 35, 40, que idade seja, mas nós temos uma idade, temos uma margem uma expectativa de vida enquanto atleta que infelizmente não é muito longa, temos ali 10, 15 anos no máximo
e depois não conseguimos fazer isso para o resto da nossa vida. E depois, se não o fizermos, vamos se calhar, de certa forma, arrependermos. E eu acho que é muito importante que consigamos viver aquilo que temos para viver na altura certa. E por isso é que eu estava-te a tentar puxar para, quem sabe, dedicares um pouco mais à natação. Mas eu acredito que tenhas esse objetivo. Sinceramente, não acredito. Eu queria falar também, já mencionaste, de teres uma família que sempre foi ligada à natação, desde o teu pai, a tua mãe, a tua irmã, por exemplo, a Francisca, também era recordista nacional dos 200 costas, não é? E achas que isso te ajudou muito a desenvolver enquanto nadadora? Sim, acho que sim, porque, por exemplo, quando eu era mais nova, nós tínhamos muitas vezes aquela conversa de eu na tua idade fazia este tempo e não sei o quê, e depois eu na prova a seguir, claro que ia tentar fazer melhor que elas, não é? E o facto de seres a mais nova, achas que também puxou sempre um bocadinho mais, teres o exemplo, por exemplo, da Francisca, ou o exemplo do teu pai ou da tua mãe, achas que isso te ajudou também a ter um nível um pouco mais acima? Sim, talvez porque elas também fizeram as duas partes da seleção e eu vendo-as aí para fora e a fazerem bons tempos também fez com que eu ainda quisesse fazer mais. Sim, e acredito que também sejas muito competitiva, não é? E assim, tem que ser melhor que a minha irmã. Exato. E achas que tem desvantagens? Teres uma família muito ligada à natação? Acho que não tem, não. Como é que é a dinâmica, por exemplo, a um jantar? Falam muito de natação ou nem por isso? Mais ou menos falando, por exemplo, o meu pai gosta sempre de perguntar o que é que nós fizemos no treino hoje e como é que nós andamos a sentir. E falam muito de notícias, por exemplo, internacionais de outros nadadores e de... Falamos às vezes, mas isso é mais entre as minhas irmãs. Os meus pais não... Não ligam muito. Sim, não. Está bem. Passar aqui para a nossa série rápida, Rafaela. Quero que digas a primeira coisa que te vier à cabeça rapidamente, para os nossos ouvintes também te conhecerem um pouco melhor enquanto pessoa, não só como a nadadora. Rafaela, estás pronta? Estou. Coisa favorita que tens do armário? Um vestido. Tens algum específico? Ou... É um preto, estou a dar agora. Melhor conselho que recebeste até hoje? Não desistir. Animal favorito? Golfinho. Filme favorito? Ui. Pode ser uma saga? Pode, claro. Harry Potter. Chocolate ou gomas? Talvez gomas. Se pudesses ter vivido noutra altura, quando seria? Anos 70. Música favorita? Por acaso não tenho. Não tens? Não costumas ouvir muita música quando vais para as provas? Ou como é que te motivas para as provas? Ouço mais funk. Ok. Nas provas, sim. Sim? Uma pessoa com quem gostasses de jantar? Talvez Michael Phelps. Acho que todos os nadadores gostavam. Quem é o teu ídolo? Acho... Não sei, não tenho propriamente um ídolo. Série favorita? Friends. Biquíni ou fato de banho? Biquíni. Atleta favorito, natação? Adam Peaty. Que superpoder gostarias de ter? Voar. Perfeito. Rafaela, muito obrigado por teres feito este episódio connosco. Foi um grande prazer e mais uma vez muito obrigado por teres participado no nosso podcast e teres dado a conhecer aos nossos ouvintes. Espero ter aqui dentro de em breve e também com outras grandes notícias no futuro. És sempre bem-vinda. Muito obrigado, Rafaela. Obrigada, outra vez. Obrigado por terem ouvido a Hora H2O. Sigam-me no Twitter em Alex_Agostinho para colocarem as vossas questões, darem-me o vosso feedback e perguntas que queiram fazer aos próximos convidados. Muito obrigado e até à próxima.